Este caso não deixou marcas profundas apenas na crônica criminal, mas tornou-se um dos processos judiciais mais sensacionais que se assemelhava a uma peça teatral. No entanto, nada nesta história foi encenado. Ela chocou o público por sua crueldade. Particularmente perturbador é o fato de que o perpetrador já está em liberdade. Todos os acontecimentos durante a investigação foram transmitidos ao vivo na televisão britânica. Praticamente todo o país acompanhou o processo judicial. Para a principal acusada desta história, os julgamentos tornaram-se uma espécie de estreia. Ela foi a primeira britânica cujo veredicto foi praticamente anunciado ao vivo. Sunil e Deborah Eben fundaram sua família em 1990 após se conhecerem na faculdade de medicina. Sunil, nascido em Chicago, seguiu os passos de seu pai, um pediatra. Ele próprio tornou-se anestesiologista enquanto sua esposa trabalhava como oftalmologista. Em 1994, o casal teve Brandon e, a partir desse momento, a pressão sobre os jovens pais aumentou significativamente. A família vivia em um bairro nobre de Boston, Massachusetts. Eles vinham de famílias respeitáveis. Seus pais haviam alcançado sucesso nas áreas de educação e medicina. O jovem casal se esforçava para repetir esse sucesso e investia muito tempo em estudos e trabalho. Em sua bela e confortável casa havia prosperidade, mas faltava tempo para as tarefas domésticas. Para facilitar o dia a dia, decidiram contratar uma governanta que moraria com eles. Normalmente, uma pessoa assim torna-se quase um membro da família e combina as funções de babá e governanta. Diferentemente de uma babá comum, ela estava constantemente na casa. Logo, Deborah descobriu que estava grávida novamente. Mesmo trabalhando meio período, ela ainda conseguia fazer cursos de aperfeiçoamento. Conciliar as obrigações profissionais com o cuidado da família não era fácil. As governantas, a quem eram atribuídas muitas responsabilidades, frequentemente não conseguiam acompanhar esse ritmo. Após a mudança de 3 babás anteriores, a família convidou Louise Woodward, de Cheshire, na Inglaterra. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ela morava com seus pais. Louise não tinha formação específica, mas tinha uma excelente conexão com crianças pequenas. A jovem se inscreveu em uma agência de recrutamento como babá e ajudante doméstica. Acredita-se que foi exatamente esta organização que a ajudou a se estabelecer em Boston e encontrar trabalho. Em dezembro de 1996, Louise começou seu trabalho na família EPN, onde o mais novo, Matthew, tinha 8 meses de idade. Naquela época, a babá não tinha nem conhecimentos básicos em cuidados com bebês. Ela não sabia trocar fraldas e desconhecia as particularidades do cuidado com crianças tão pequenas. Tudo teve que ser aprendido do zero, com o treinamento durando apenas 3 dias. Sobre os ombros de Louise não pesavam apenas os cuidados com Matthew. Ela também cuidava de Brandon, que tinha 2 anos, e realizava as tarefas domésticas. As dificuldades surgiram quase imediatamente. A ajudante tinha dificuldade em lidar com a quantidade de tarefas e se adaptar ao cronograma apertado da família. Um cronograma tão rígido não correspondia aos sonhos de Louise de uma viagem à América. Ela queria preencher sua vida com aventuras e não passar todo o seu tempo trabalhando. Quando se candidatou como babá, a jovem só pensava no salário, sem reconhecer a seriedade desta posição. O cuidado com crianças pequenas de 8 meses e 2 anos exigia preparação séria, conhecimentos sólidos e grande responsabilidade. Era difícil esperar tal nível de competência de Louise sem formação específica e experiência prática. No entanto, Sunil e Deborah, exaustos da busca por ajuda, concordaram com sua candidatura. Eles foram atraídos pelos honorários favoráveis de Louise, embora precisassem de uma ajudante doméstica e babá qualificada. A jovem cuidadora mal tinha escolha. Após fracassos em outras famílias, ela estava ameaçada de demissão pela agência. Ela precisava manter este trabalho para ter uma renda estável,
mas Louise queria sair, encontrar amigos e ir a festas. No início, ela se dedicava totalmente ao trabalho e só ocasionalmente fazia passeios por Boston para aproveitar a vida urbana. Mas gradualmente, a babá começou a se esquivar cada vez mais de suas obrigações, constantemente pedindo dias de folga e pensando apenas em diversão. Em vez de cuidar de seus protegidos, ela podia passar horas ao telefone com seus parentes da Grã-Bretanha. Um dia, o pai da família chegou mais cedo em casa e encontrou as crianças sem supervisão. A babá voltou mais tarde de mais uma festa. Naturalmente, os pais estavam insatisfeitos. Eles conversaram com a jovem e estabeleceram regras rígidas, mas isso não ajudou. Os Ipen a consideravam irresponsável e não queriam pagar por esse nível de serviço. Alguns dias antes do incidente, as relações se tornaram particularmente tensas. Louise falou abertamente com seus empregadores sobre sua aversão ao trabalho como babá e sua relutância em ter filhos próprios devido às dificuldades com eles. Mas ela pediu para não ser demitida, citando sua situação financeira difícil. O casal tentou disciplinar a ajudante com novas regras. Em 3 de fevereiro de 1997, Deborah Ipen sugeriu a Louise que fosse embora se algo não a agradasse. A babá começou a protestar e prometeu aceitar condições mais rigorosas. O casal concordou, mas introduziu uma nova regra para a soneca. Não mais tarde que 15 horas, para não perturbar o sono noturno. No dia seguinte, 4 de fevereiro, Louise ficou sozinha com as crianças quando o casal foi trabalhar. Segundo suas palavras, o mais novo estava inquieto desde a manhã. Ela o banhou e o colocou para dormir. Às 15 horas e 15 minutos, quando ela entrou no quarto, notou que o pequeno estava respirando de forma estranha. Ela o levou para a sala de estar, tentou ajudar, mas não conseguiu contatar os pais. Só às 15 horas e 45 minutos, ela ligou para o número de emergência 911 e relatou problemas respiratórios no pequeno. Os serviços de emergência o levaram imediatamente para o hospital infantil. No hospital, os médicos descobriram que o estado de Matthew era muito mais grave do que o relatado na primeira chamada. O exame revelou uma extensa lesão na área da cabeça, graves complicações internas e um pulso lesionado. Os médicos também confirmaram a presença de restos de comida nas vias respiratórias. O paciente foi imediatamente levado para a sala de cirurgia, onde foi realizado um procedimento complexo. Depois disso, ele foi conectado a equipamentos especiais, pois Matthew estava em estado inconsciente. Especialistas experientes concluíram que tais lesões poderiam ter sido causadas por movimentos bruscos e forte impacto na cabeça. Em movimentos rápidos, uma cabeça não fixada faz movimentos oscilatórios, o que pode levar a graves consequências para a saúde. Isso acontece porque o cérebro se move dentro do crânio e desencadeia processos indesejados. Adultos às vezes realizam tais ações por desespero, por não saberem como acalmar um bebê chorando. No entanto, isso só piora a situação. O bebê chora ainda mais forte. A exposição prolongada pode levar a consequências irreversíveis. Tais casos são mais comuns em crianças muito pequenas. Por volta das 16 horas, Deborah, a mãe da criança, notou uma chamada perdida de Louise, que havia chegado por volta das 15 horas e 15 minutos. Ela também descobriu uma mensagem da babá marcada como urgente. A mulher imediatamente deixou seu paciente no hospital e entrou em contato com Louise, que lhe contou sobre o incidente. Ao saber das notícias, a mãe ficou extremamente agitada. Deixou rapidamente seu local de trabalho e correu para a instalação médica para onde seu filho havia sido levado. No caminho, a mulher não parava de esperar que Matthew estivesse bem. Ao chegar ao hospital, ela se apresentou como profissional médica com formação apropriada e pediu permissão para examinar o paciente. Como oftalmologista, ela imediatamente notou mudanças sérias na área dos olhos do pequeno. Nesse momento, a equipe médica contatou as autoridades devido ao estado preocupante do paciente.
e eles se dirigiram à casa da família Ippon para falar com a cuidadora. Encontraram Louise em casa, onde ela cuidava de outro protegido. A jovem parecia agitada e deprimida. Ela contou que Matthew estava inquieto desde o início da manhã e chorava frequentemente. Todas as suas tentativas de acalmá-lo foram mal sucedidas. No final da conversa, Louise admitiu que poderia ter sido muito severa. Quando o pequeno não parava de chorar, ela ficou sem saber o que fazer e não sabia como agir. Na tentativa de acalmá-lo, ela balançou Matthew muito forte. Em um momento de desespero, ela o colocou descuidadamente na cama com toalhas. E mais tarde, quando o levava para o banheiro, ele escorregou de suas mãos e bateu no chão. Suas palavras pareciam particularmente perturbadoras, considerando o estado grave de Matthew. No dia seguinte, as autoridades policiais prenderam Louise e apresentaram acusações por ações ilegais. Enquanto isso, os médicos não notaram melhora no estado de Matthew e não davam prognósticos otimistas. Os médicos acreditavam que, mesmo em caso de recuperação, as consequências para sua saúde seriam irreversíveis. O casal Eppen, que tinha formação médica, reconheceu a gravidade da situação. Em 9 de fevereiro de 1997, Sunil e Deborah Eppen tomaram a difícil decisão de interromper o suporte médico para Matthew. Depois disso, as acusações contra Louise tornaram-se muito mais graves. Ela foi negada a liberdade sob fiança até o julgamento, mas continuou insistindo em sua inocência e alegando que foi um acidente. Antes do início do julgamento, em 7 de maio de 1997, Louise Woodward concordou em se submeter a um teste de detector de mentiras. Durante o teste, ela foi questionada sobre os eventos daquele dia. Ela negou qualquer envolvimento no incidente e o especialista confirmou a veracidade de suas respostas com uma probabilidade de 95%. Em 7 de outubro de 1997, começou um complicado processo judicial em Cambridge, Massachusetts. Muitos especialistas médicos estavam envolvidos. No tribunal, desenvolveu-se uma animada discussão sobre o estado de Matthew e as ações da cuidadora. A maioria dos especialistas duvidava da versão de Louise sobre um incidente acidental. Em sua opinião, a natureza das lesões indicava um incidente mais grave. A defesa apresentou contra-argumentos e apontou que os problemas de saúde de Matthew já existiam várias semanas antes do incidente, antes mesmo da cuidadora chegar em sua casa. O advogado sugeriu possível envolvimento dos pais, Sunil e Deborah Eppen, nos cuidados inadequados. No entanto, Louise afirmou que não havia notado problemas anteriores em Matthew. A cuidadora relatou que Matthew havia caído perto da escada no dia anterior ao incidente. Ela também explicou o mal-entendido linguístico. Como britânica, ela usou a palavra put, significando que colocou Matthew cuidadosamente e não o deixou cair, como poderia ser entendido no inglês americano. A defesa apontou a ausência de sinais externos de incidente, o que poderia indicar um incidente menos grave do que o alegado pela acusação. Os especialistas também notaram que alguns sinais indicavam uma origem anterior dos problemas de saúde, embora os pais negassem isso. Os advogados suspeitavam que as ações poderiam ter sido desencadeadas por um estado de pânico. A babá, em sua confusão, tentou ajudar seu protegido. Infelizmente, o mais novo dos irmãos não pôde testemunhar devido à sua pouca idade. Ele não entendia o que havia acontecido e frequentemente perguntava aos pais sobre seu irmão mais velho. Nos procedimentos judiciais, Louise Woodward demonstrou comportamento incomum. Quando demonstrava suas ações daquele dia, sorria inadequadamente várias vezes, o que foi explicado por estresse intenso. A defesa apontou sua juventude e como os eventos haviam afetado sua psique. Ela também negou suas declarações originais aos investigadores. A babá reclamou da carga excessiva na família Eppen. Segundo suas palavras, ela havia vindo aos Iowa para férias e diversão,
não para um trabalho tão exaustivo. No entanto, a acusada insistiu que não tinha nada a ver com o incidente. Ela afirmou nunca ter demonstrado agressão contra seus protegidos. No tribunal, os parentes de Louise da Grã-Bretanha testemunharam e a descreveram como uma pessoa gentil e controlada. Falaram sobre sua religiosidade, seu vegetarianismo e sua paixão por tocar clarinete. No entanto, seus conhecidos americanos a caracterizaram de forma diferente, como uma frequentadora de festas. No tribunal, 3 ex-empregadores testemunharam que a haviam demitido por incompetência e irresponsabilidade. A acusação enfatizou especialmente as inconsistências temporais nas ações da cuidadora. Às 15h15, ela descobriu que Matthew não mostrava mais sinais vitais. Ela iniciou medidas de socorro e tentou contatar os pais, mas eles não responderam. Só depois de meia hora ela finalmente ligou para a de emergência. Louise respondeu que estava confusa devido ao estresse e tentou lidar com a situação sozinha por muito tempo. Durante todo o julgamento, Louise se comportou estranhamente calma. Às vezes até sorria, mas nunca demonstrou arrependimento pelo ocorrido. Quando falava sobre seus protegidos da família Eben, descrevia-os como encantadores. O julgamento foi transmitido ao vivo na televisão britânica. Quase todo o país acompanhou o andamento do caso, com muitos espectadores apoiando a babá. Em 30 de outubro de 1997, o júri considerou Louise culpada. Ela apelou ao juiz pedindo clemência. Por favor, não me force a passar toda a minha vida na prisão por algo que não fiz. Mas suas súplicas não foram ouvidas. O tribunal a sentenciou à prisão perpétua com possibilidade de solicitar liberdade após 15 anos. Durante a sentença, Louise não conseguiu conter as lágrimas e não podia acreditar no que estava acontecendo. Ela repetia: "Por quê? Eu não fiz nada." Até o último momento, ela acreditou em sua absolvição. Sua mãe apoiou a filha durante o julgamento e falou sobre um grave erro judicial. Na verdade, as opiniões dos jurados estavam inicialmente divididas. Alguns acreditavam que Louise não estava envolvida no incidente e que tudo se devia a um trauma antigo. No entanto, após a deliberação, chegaram a uma decisão unânime sobre seu envolvimento. Mais tarde, descobriu-se que aqueles que tendiam à absolvição foram convencidos a concordar com a condenação. Este caso gerou grande repercussão pública tanto nos Amoul-Bessois quanto na terra natal da acusada, na Grã-Bretanha. Os habitantes do Reino Unido arrecadaram ativamente dinheiro para apoiar a babá e seus familiares. O total de doações atingiu cerca de $500 mil. Grandes manifestações de apoio a Louise aconteceram em todo o país. Os participantes defendiam sua libertação. 10 dias após a sentença, o juiz anulou a decisão anterior. Neste momento, Louise havia passado cerca de 8 meses na prisão. Após cuidadosa revisão dos autos do processo, a nova juíza concluiu que o ocorrido se devia à inexperiência e imaturidade de Louise, e não à má intenção. Ela foi sentenciada ao tempo já cumprido de 289 dias, o que significou sua libertação imediata. Os apoiadores de Louise receberam esta notícia com grande entusiasmo. O ambiente era festivo, embora o ocorrido com o pequeno Matthew permanecesse nas sombras. Ele parecia esquecido, mesmo que a jovem não tivesse culpa direta pelo incidente. Os pais de Matthew tentaram buscar justiça, e o promotor estava convencido de uma longa pena de prisão para Louise. Ele mencionou um caso similar do ano anterior, onde o acusado ainda está preso. Por que apenas esta babá recebeu a liberdade? Perguntou-se o autor. Em sua opinião, esta decisão parecia injusta e contraditória, considerando que Louise Woodward passou menos tempo na prisão do que Matthew Appen viveu. A família Appen entrou com uma ação civil que foi resolvida no tribunal.
A babá concordou em transferir todos os fundos arrecadados através de doações, neste caso sensacional, incluindo rendimentos de publicações e entrevistas, para a família afetada. Em 1998, a ex-cuidadora retornou à sua cidade natal, na Grã-Bretanha. Mais tarde, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade South Bank de Londres. Ela explicou sua escolha profissional pelo intenso envolvimento com questões legais durante o processo judicial. Em 2002, Louise completou seus estudos com distinção e começou sua carreira como advogada. Mas depois de 1 ano abandonou a prática jurídica e tornou-se professora de dança. Mais tarde, uniu sua vida ao empresário Anthony Elkes, proprietário de uma empresa de transportes, e em 2014 tiveram uma filha. Ela escreveu vários livros e apareceu frequentemente na mídia para contar sua história. Em entrevistas, Louise sempre enfatizou sua não participação no incidente com seu protegido e considerou sua prisão um erro. Em sua opinião, o sistema judicial americano sempre procura culpados. No entanto, ela se mostrou grata por a justiça ter esclarecido a situação. Hoje, Louise, aos 45 anos, leva uma vida normal sem remorsos e muitos apoiam sua posição. Os pais de Matthew, Deborah e Izunil Ipen, por outro lado, enfrentaram condenação social. Foram criticados por dar muita atenção às suas carreiras enquanto negligenciavam o cuidado familiar. Muitos não entenderam sua decisão de contratar uma ajudante inexperiente apenas porque era mais barata. Devido à repercussão pública, a família Ipen se mudou e manteve seu novo endereço em estrito sigilo. Sabe-se que tiveram mais 2 filhos, que Deborah agora cria sozinha, dispensando babás. Os pais de Matthew fundaram uma fundação beneficente no Hospital Infantil de Boston para melhorar a segurança e o bem-estar das crianças. Especialistas modernos apontam que complicações podem ocorrer mesmo com impactos menores. O incidente com a jovem futura mãe provocou uma onda de choque em toda a cidade e forçou os moradores a permanecerem em casa. As investigações subsequentes revelaram uma verdade chocante. Este incidente era um elo em uma cadeia de eventos misteriosos recentes. Embora os investigadores tenham conseguido prender vários suspeitos, muitas circunstâncias ainda permanecem envoltas em mistério. Os investigadores experientes que trabalham neste caso chegam cada vez mais a uma conclusão perturbadora. Aquele que está por trás de tudo continua seu perigoso jogo sem ser notado. Apesar de todos os esforços da polícia, as questões mais importantes permanecem sem resposta e as evidências sugerem que a história está longe de terminar. Na pequena cidade de Muskegon, no estado de Michigan, começou em 1987 a história de Amanda Blackburn. Ela passou sua juventude em Indianápolis, até que a família decidiu se mudar para a vizinha Acker, em 1995. O caminho educacional de Amanda a levou primeiro à Academia Cristã em Elkhart, que ela concluiu com sucesso em 2006. Depois, ela continuou seus estudos na Flórida no Pensacola Christian College. Lá, o destino lhe deu um presente especial em 2008, o encontro com um jovem chamado Davey Blackburn. Seu encontro foi extremamente romântico, através de um amigo em comum que organizou um encontro às cegas. Eles passaram a primeira noite em um concerto de música cristã que se tornou o início de sua bela história. Uma conexão especial surgiu imediatamente entre os jovens, e eles começaram a se encontrar. Davey, que era estudante de teologia e se preparava para se tornar pastor, compartilhava com Amanda a profunda fé em Deus. Seu relacionamento se desenvolveu ao longo de vários anos à distância, o que trouxe certas dificuldades. Mas eles não temiam obstáculos e trabalhavam juntos para fortalecer sua conexão. O casal levou muito a sério a construção de seu relacionamento e até buscou aconselhamento com um conselheiro familiar. As pessoas ao seu redor notavam a bondade extraordinária de Amanda,
sua alma luminosa e seu grande coração. Conhecidos frequentemente, falavam sobre como os dois se complementavam harmoniosamente. Em sua vida juntos, amor, fé e compreensão mútua completa se uniram. Amanda e Davey criaram uma união verdadeiramente feliz, baseada em sentimentos sinceros e valores compartilhados. A história deste casal começou com seu casamento em 1º de agosto de 2008. Os recém-casados Davey e Amanda decidiram se estabelecer na Carolina do Sul, onde ele trabalhou como pastor na New Spring Church. Sua vida estava cheia de planos e sonhos para o futuro. 4 anos depois, em 2012, eles se mudaram para Indianápolis. Lá, o casal fundou sua própria igreja focada no trabalho com a geração jovem. Logo sua família cresceu. Nasceu o filho Weston. Menos de 1 ano depois, Amanda descobriu que estava grávida pela 2ª vez. Ela sempre irradiava bondade e calor, criava um lar acolhedor e cuidava de seus entes queridos. Mas o destino tinha outros planos. A manhã de 10 de novembro de 2015 começou como de costume. Davey acordou às 4h30 e saiu por volta das 6 horas para seu treino habitual na academia local. Amanda ficou em casa com a criança. Segundo ele, deixou a porta da frente destrancada. O treino durou cerca de 1 hora e terminou às 7h10. No caminho para casa, Davey falou ao telefone com um amigo e se envolveu na conversa. Quando chegou em casa às 7h30, decidiu não entrar imediatamente para não perturbar Amanda e Weston enquanto dormiam. Ele ficou no carro e continuou a conversa telefônica. Só às 8h20, após terminar a ligação, Davey entrou na casa pela porta da frente. Na sala de estar encontrou Amanda, de 28 anos, deitada imóvel no chão. Suas roupas pareciam estranhamente desarrumadas. A visão deixou o homem paralisado. Le 9 septembre 1999, la police de Long Island reçut un appel inquiétant d'une personne préoccupée, signalant la découverte d'un vieux tonneau contenant des restes inconnus dans la cave de sa maison. Les enquêteurs arrivèrent sur les lieux et rencontrèrent le propriétaire de la maison, Ronald Cohen. Il expliqua qu'il avait récemment vendu la maison et qu'il était en train de faire 16 cartons. En descendant à la cave, il remarqua que tous les déchets n'avaient pas été enlevés. Dans un coin se trouvait un grand tonneau sale d'un volume de 55 gallons avec de grandes étiquettes. Une note attachée indiquait que le tonneau était trop lourd pour être déplacé et nécessitait un équipement spécial pour le transport en raison de son poids et des marquages chimiques. Néanmoins, les déménageurs ont sorti le tonneau dehors. Cohen décida de l'ouvrir et de vérifier son contenu. En enlevant le couvercle, une odeur désagréable se répandit dans l'air. Mais ce n'était pas le pire. Sur la surface, il vit une main et des chaussures à talons hauts pour femmes. Tout était couvert de différents matériaux et d'une substance chimique verte et visqueuse. Cohen dit qu'il avait vécu 9 ans dans cette maison et n'avait jamais vu ce tonneau. On pouvait voir que l'homme était choqué. Plus de 9 ans dans cette maison, et tout ce temps, ce tonneau était dans la cave. La police ne remarqua rien d'inhabituel dans le comportement du propriétaire. Ils effectuèrent une enquête approfondie de tout le bâtiment, y compris de la cave, pour trouver des preuves qui pourraient éclaircir l'affaire. Mais le tonneau avait déjà été touché par beaucoup, et l'espoir de trouver des empreintes digitales était presque disparu. Le seul indice pour les enquêteurs était le tonneau lui-même et son contenu. Le tonneau fut envoyé au laboratoire pour analyse. La première chose que les spécialistes remarquèrent fut qu'il était entièrement rempli de petites billes en plastique noir et blanc de la taille de pois. Pour accéder au contenu, ces billes durent être retirées pendant plusieurs heures. Lorsque le couvercle du tonneau fut fermé, il apparut que l'oxygène à l'intérieur s'était épuisé, ce qui avait entraîné la momification de tout ce qui s'y trouvait. Après le retrait du contenu,
il devint clair qu'il s'agissait d'une femme aux cheveux noirs et mi-longs. Elle mesurait environ 150 centimètres et son âge fut estimé entre 25 et 35 ans. Notables étaient les plombages en or sur ses 2 dents de devant. Les experts supposèrent que de tels plombages étaient typiques de l'Amérique centrale, ce qui pourrait indiquer son origine latino-américaine. La femme portait un manteau léopard en fourrure synthétique et une robe à motifs floraux. À ses pieds, il y avait des chaussettes en laine et des chaussures. Ce style vestimentaire était populaire chez les femmes dans les années 60 et 70. De plus, la femme était enceinte de 8 mois. Au fond du tonneau, les enquêteurs découvrirent un liquide vert visqueux qui s'avéra être un mélange de liquide et de peinture. À l'intérieur du tonneau, ils trouvèrent également un sac à main contenant un carnet, un ensemble de maquillage et un portefeuille avec la carte de visite d'un médecin, que était à la retraite depuis longtemps. Como não havia câmeras de vigilância perto da casa de Amanda, os investigadores tiveram que proceder de maneira diferente. Eles começaram com uma pesquisa porta a porta na vizinhança, perguntando aos moradores sobre ocorrências incomuns naquela manhã. Seus esforços valeram a pena. Um morador compartilhou informações importantes. Por volta de 1 hora antes das 7 da manhã, ele notou um transeunte suspeito usando um moletom preto com capuz que cuidadosamente escondia seu rosto sob o capuz. Esta pessoa estava se movimentando nas imediações da residência de Amanda. Outra testemunha ocular confirmou que também havia visto um estranho falando alto ao telefone enquanto caminhava pela rua. Por volta das 7 horas, uma terceira testemunha observou uma cena estranha. Um desconhecido engatou um veículo estranho em seu carro e partiu com ele. Felizmente, este momento foi registrado por uma câmera de rua. Uma outra vizinha compartilhou observações perturbadoras. Quando estava em casa, por volta das 6h40, ela ouviu 2 sons altos que soavam como estalos, seguidos por um grito feminino. Naturalmente, o marido de Amanda foi inicialmente suspeito. No entanto, ele afirmou que estava na academia naquele momento. Os investigadores precisavam verificar sua declaração. Eles foram até o clube esportivo para verificar a presença de Davey lá. Sua presença no estúdio foi confirmada. Seu círculo social descreveu Davey exclusivamente de forma positiva. Um pastor digno, um pai exemplar. Os parentes rejeitaram categoricamente a possibilidade de seu envolvimento em conflitos domésticos. Os oficiais inocentaram o marido. Paralelamente, começaram a procurar pelo carro que havia sido levado, esperando que esta pista levasse à solução. O veículo foi encontrado rapidamente. Estava estacionado na beira da estrada, não muito longe da casa de Amanda. Durante a inspeção do interior, um recibo de caixa eletrônico chamou a atenção, encontrado no chão do lado do passageiro. O documento mostrava uma transação mal sucedida às 6h36 da manhã. Os últimos dígitos do cartão no recibo correspondiam ao número do cartão de Amanda. Esta descoberta confirmou a conexão entre todos os incidentes. Aparentemente, Amanda havia encontrado acidentalmente um intruso em casa, que originalmente só queria roubar objetos de valor. A investigação revelou que várias pessoas estavam envolvidas neste incidente. Isto foi confirmado por imagens de vigilância da casa que foi invadida. Uma descoberta interessante foi um suéter rosa feminino encontrado no banco do motorista do veículo apreendido. Durante a busca no porta-malas deste carro, foram encontrados um controle remoto, um suéter masculino verde tamanho 20XL, um conjunto de roupa de cama e uma sacola com laranjas. Os especialistas coletaram amostras do suéter e de várias partes do interior do veículo. Durante a investigação, descobriu-se que os visitantes não convidados apareceram na casa quase imediatamente após a partida do marido de Amanda, Dave, para a academia. Após 30 minutos, alguém tentou usar o cartão bancário da proprietária da casa.
Os oficiais localizaram o caixa eletrônico onde foi feita uma tentativa de sacar $500 às 6 horas e 36 minutos da manhã. Ao verificar as gravações, notaram um desconhecido dirigindo um Chrysler Sebring prateado. O mesmo carro foi registrado pelas câmeras perto da casa de Amanda. A pessoa no caixa eletrônico escondia seu rosto com um suéter rosa e um capuz. Nas gravações de um caixa eletrônico próximo, apareceu o mesmo desconhecido. Lá, ele conseguiu sacar $400 às 6 horas e 54 minutos da manhã. Até 17 de novembro, os resultados das análises estavam prontos. Após uma verificação no banco de dados, foi encontrada uma correspondência. Os dados apontavam para Jaylen Watson, de 21 anos. Ele havia sido recentemente libertado. Em 6 de agosto, recebeu liberdade antecipada de sua detenção por invasão de propriedade. Ao investigar suas redes sociais, os investigadores descobriram uma conexão com Diane Gordon, de 24 anos. Por uma coincidência surpreendente, ele também havia sido recentemente libertado em condicional por uma ofensa similar. Descobriu-se que eles haviam trabalhado juntos anteriormente. Estes dois se tornaram os principais suspeitos no caso. A análise de seus dados telefônicos mostrou que os dispositivos foram detectados por uma torre de celular perto da primeira casa onde os invasores entraram a partir das 4 horas e 40 minutos da manhã. Então, o sinal se moveu para uma torre perto da residência de Amanda. Depois, os telefones foram registrados na área do mesmo caixa eletrônico onde o cartão estranho foi usado. Durante a investigação, os oficiais descobriram um número de celular adicional que seguiu a mesma rota naquela manhã. A proprietária era a irmã de um jovem, Larry Taylor Jr., de 18 anos. O jovem já tinha problemas com a lei. Ele havia sido anteriormente acusado de comportamento inadequado após um incidente com uma mulher em um estacionamento. Quando os investigadores visitaram a irmã de Larry, ela compartilhou informações importantes. Jaylen, Diane e seu irmão eram amigos de longa data que frequentemente faziam atividades juntos. Na noite anterior ao incidente, todos os três estavam em seu apartamento e saíram por volta das 3h30 da manhã de 10 de novembro. Durante a inspeção do local, os investigadores notaram um colete escuro. A jovem confirmou que era a peça favorita de Jaylen, que ele usava naquela manhã. A mesma peça de roupa também foi notada nas gravações das câmeras de rua. Além disso, a irmã entregou aos oficiais equipamento de tiro que Jaylen ou Diane haviam deixado embaixo de sua cama. O dispositivo foi enviado para análise. Mais tarde, outra testemunha se apresentou desejando permanecer anônima. Ele relatou ter visto o trio naquela manhã com Larry carregando um objeto. Jaylen estava de fato usando o colete escuro, segundo seu relato. O informante descreveu em detalhes como o grupo entrou na primeira casa. Enquanto a proprietária dormia, eles pegaram o telefone e as chaves do carro. Conscientes do risco de serem descobertos, eles haviam previamente desativado as câmeras de segurança. Segundo o informante, Larry expressou a intenção de agir contra a mulher, pois temia ter sido capturado pelas câmeras ou que ela pudesse tê-lo visto. Mas Jaylen e Diana o dissuadiram, o que salvou a proprietária da casa de um mal maior. Porém, o grupo não ficou satisfeito com isso. Em busca de mais espólio, invadiram uma segunda casa. Insatisfeitos com o resultado, dirigiram-se à residência de Amanda. O informante especificou que apenas Larry e Jaylen entraram, enquanto Diane esperava no carro na entrada da garagem. Após uma investigação minuciosa, as autoridades policiais prenderam 3 suspeitos: Larry, Jaylen e Diane. Acusações graves foram feitas contra cada um deles. Larry foi acusado de 13 crimes, incluindo atos ilegais, invasão de propriedade, violações de regulamentos de armas e crimes contra a propriedade. Jaylen foi acusado de 10 crimes, incluindo invasão de propriedade e uso não autorizado de veículo. Diane também foi acusada de invasão de propriedade.
Inicialmente, os detidos negaram seu envolvimento, mas as evidências, incluindo análise de DNA, indicavam sua presença no local do crime. Durante a investigação, novas circunstâncias vieram à tona. Descobriu-se que Larry possivelmente estava envolvido em um incidente com Rolando González Hernández, um homem de 27 anos. Rolando foi encontrado com um ferimento grave ao lado de seu carro em um complexo residencial. Testemunhas relataram às autoridades a confissão de Larry de que havia cometido um crime no mesmo complexo residencial. O incidente com Rolando ocorreu em 4 de novembro, uma semana antes do incidente com Amanda. Outra testemunha relatou que Larry havia anteriormente invadido a casa de uma mulher e cometido atos ilegais sob ameaça de arma. Amanda também foi encontrada em estado preocupante. Isso indicava as intenções maliciosas de Larry, mas presumivelmente a chegada do marido de Amanda forçou os criminosos a fugirem precipitadamente do local do crime. Após essas revelações, Larry recebeu acusações adicionais relacionadas ao incidente com Rolando e outros crimes. Após algum tempo, Diane e Jalin decidiram cooperar com os investigadores. De acordo com o acordo, eles testemunhariam contra Larry, que consideravam o mais perigoso, em troca de acusações mais brandas. Segundo seus depoimentos, eles originalmente planejavam apenas um roubo, mas encontraram Amanda inesperadamente. Diane e Jalin deixaram a casa, enquanto Larry permaneceu. Ele usou violência contra Amanda, fazendo-a perder a consciência. Nesse momento, ele pegou seus cartões bancários. Os cúmplices esperavam no carro. Quando viram o carro do marido de Amanda se aproximando, todos fugiram rapidamente. Depois disso, seguiram-se ações irrevogáveis de Larry, mas seus cúmplices já haviam deixado o local do crime. Mais tarde, no apartamento de sua irmã, Larry contou aos cúmplices sobre os acontecimentos. Segundo suas palavras, Amanda recuperou a consciência e tentou se defender. Ele descreveu suas ações com uma calma perturbadora, o que horrorizou seus cúmplices. Larry os forçou ao silêncio, lembrando-os constantemente dos laços familiares. Após o julgamento, Jalin foi condenado a 29 anos de prisão, enquanto Diane recebeu 30 anos. A primeira audiência no caso de Larry em dezembro de 2021 foi anulada. O julgamento final ocorreu em outubro de 2022. As principais evidências foram os depoimentos de Diane e Jalin, os dados do celular de Larry e os depoimentos de outras testemunhas. O tribunal considerou Larry Taylor culpado de crime grave, roubo e posse ilegal de armas de fogo. Ele foi condenado a 86 anos de prisão. A acusação não conseguiu provar seu envolvimento em um incidente com outra mulher. No entanto, os parentes de Amanda não acreditavam que tudo aconteceu apenas por uma tentativa comum de roubar objetos de valor. Os familiares estavam convencidos. O marido de Amanda estava por trás disso. Em sua opinião, ele havia contratado essas pessoas, e seu comportamento apenas confirmava as suspeitas. Pouco antes do incidente, o marido fez um autosseguro para Amanda, embora nunca tivessem feito isso antes. Ele explicou isso dizendo que sua esposa estava esperando seu segundo filho e queriam se precaver contra complicações. Após o incidente, Dave imediatamente solicitou o pagamento e recebeu o dinheiro. Ele obteve benefício considerável disso e não via nada de incomum nisso. Os parentes enlutados de Amanda notaram algo estranho. O marido não parecia aflito. Pelo contrário, ele usou a situação para ganhar notoriedade. Dave começou a escrever um blog, iniciou um podcast e criou um site chamado Nada Foi em Vão. Ele viajou pelo país dando palestras, falando sobre sua vida e o que aconteceu com sua esposa, apresentando tudo como um evento de significado especial. A mesma frase, nada foi em vão, ele mandou gravar na lápide de Amanda. Em seu blog, Dave descreveu detalhadamente aquela manhã quando encontrou sua esposa. Muitos detalhes pareciam estranhos.
Ele se referiu à casa deles como minha casa. Também era perturbadora sua formulação sobre a ligação para o 911, assim que pude. Ninguém entendeu por que houve um atraso em chamar os serviços de emergência. Mais tarde, descobriu-se que o atraso foi realmente significativo. De acordo com seu depoimento à polícia, ele passou cerca de 1 hora no carro em frente à casa antes de entrar. Dave explicou isso pelo horário cedo. Supostamente não queria acordar a família e por isso ficou no carro fazendo ligações. No entanto, ele não conseguiu explicar convincentemente do que se tratava essa longa conversa. Os parentes de Amanda notaram uma série de coincidências estranhas naquela manhã. Na casa estava seu animal de estimação, um boxer grande. Os vizinhos se lembravam bem de seus latidos incomumente altos e persistentes. Aparentemente, o cachorro estava tentando dessa maneira chamar a atenção para estranhos na casa. Seus latidos inquietos fizeram os vizinhos prestarem atenção ao que estava acontecendo. Muitos deles também ouviram sons estranhos vindos do interior. Nesse momento, o marido de Amanda estava perto da casa, mas, segundo ele, não notou nada suspeito. Ele ficava às vezes no carro, às vezes saía e olhava pelas janelas, o que chamou a atenção dos vizinhos preocupados que observavam a casa devido aos latidos contínuos. Os parentes de Amanda consideram seu comportamento inexplicável. Em sua opinião, Dave esperou deliberadamente até que os visitantes indesejados deixassem a casa. Outro mistério. Por que um cachorro tão sério como um boxer apenas latiu para os estranhos em vez de proteger sua dona? A família suspeita. Dave tinha trancado o cachorro em outro quarto antes de sair, de onde ele não podia escapar. Quando o cachorro ouviu sons suspeitos, tentou chamar a atenção latindo até Dave voltar e abrir a porta. Também não está claro por que os desconhecidos escolheram exatamente esta casa. Quando viram o cachorro grande, estranhamente não mudaram de ideia. Eles continuaram com seu plano, e o cachorro estranhamente não reagiu a eles de forma alguma. Mais tarde, no entanto, foram assustados pelo som de um carro se aproximando. Os parentes de Amanda não conseguiram encontrar uma explicação lógica para isso. O comportamento incomum do marido levantou especial suspeita. Dave, conhecido por sua pontualidade, repentinamente se desviou de sua rotina habitual. Ele acordou como de costume às 4h30, mas só saiu às 6 horas, embora normalmente já estivesse na academia às 5h30. O motivo do atraso de meia hora permaneceu desconhecido. Seu treino naquele dia foi mais curto que o normal, mas ele não forneceu uma explicação compreensível para isso. A família de Amanda enfatiza: para um estranho, tais detalhes podem parecer insignificantes, mas não para Dave. Um perfeccionista pedante, exigente consigo mesmo e com os outros, que mantém seu cronograma preciso até o minuto. Os parentes de Amanda estão confusos com as circunstâncias estranhas do incidente. Eles estão preocupados sobre por que os perpetradores só prestaram atenção nela, embora outra vizinha também os tenha notado naquele dia e nada aconteceu com ela. Existem dúvidas sobre a versão oficial de que Amanda acordou cedo e encontrou acidentalmente os visitantes indesejados. Normalmente, ela acordava mais tarde e imediatamente entrava em contato com seus pais, mas naquele dia não houve atividade em suas redes sociais e ela não fez ligações. Tudo indicava que ela ainda estava descansando durante a invasão da casa. Os parentes de Amanda suspeitam que a encenação de um crime contra a propriedade foi deliberadamente criada para desviar as investigações. Os investigadores não encontraram outras vítimas das ações de Larry, o que questionava a versão oficial dos eventos. Ao investigar as redes sociais dos condenados, a família de Amanda descobriu uma conexão inesperada. Entre seus contatos estavam Dave e alguns conhecidos em comum. Esta descoberta causou grande preocupação neles. Na opinião dos parentes, Dave poderia ter conhecido este grupo de criminosos que já havia cumprido pena por crimes semelhantes.
Eles suspeitam que ele poderia ter se aproximado deles sob o pretexto de ganho material comum para obter ajuda na resolução de problemas pessoais. Na família Blackburn, de fato, havia uma atmosfera tensa. Circulavam rumores sobre uma possível infidelidade do marido. Dave mostrava desrespeito por Amanda, permitia-se grosserias e até agressões físicas. Mas ela, como esposa de um clérigo, perdoava tudo. Um sinal particularmente perturbador para os parentes foi que Dave formou uma nova família pouco tempo após os tristes eventos. Dave menciona em seu blog que esperou 1 ano após perder sua esposa antes de pensar em novos relacionamentos. O destino o uniu a Christy, que começou a frequentar sua congregação no outono de 2016. Durante suas conversas, descobriu-se uma coincidência surpreendente. Seu padrasto morava perto da antiga casa de Dave e Amanda. Para Dave, profundamente religioso, isso era um sinal do céu, como se o próprio destino tivesse trazido Christy para a sua vida. Sua amizade se transformou em um relacionamento romântico, e após 1 ano eles se casaram. Mas depois, detalhes inesperados vieram à tona. O padrasto de Christy conhecia bem as 3 pessoas cujas ações levaram aos eventos com Amanda. Mas o mais interessante veio à luz depois. A história de como Dave e Christy se conheceram era completamente diferente do que eles contavam. Eles frequentavam a mesma academia, exatamente aquela onde Dave estava no dia fatídico de Amanda. Várias pessoas confirmaram que os viram juntos muito antes da tragédia na família Blackburn, e aparentemente já havia uma conexão especial entre eles naquela época. Os parentes de Amanda acreditam que aí está a chave de toda a história. Em sua opinião, Dave, como uma pessoa profundamente religiosa, não podia permitir um divórcio. Isso teria levado à condenação em sua congregação. Possivelmente, ele procurava outra saída da situação que lhe permitiria preservar sua reputação e obter vantagem financeira. Os parentes de Amanda tentaram chamar a atenção das autoridades policiais para estes fatos, mas suas tentativas foram infrutíferas. As investigações já haviam sido concluídas. Outros foram considerados culpados, e a reputação do respeitado pastor permaneceu imaculada. Em Lima, capital do Peru, Stephanie Flores dirigiu-se a um torneio de pôquer no Cassino Atlantic City em 30 de maio de 2010. Ela era uma jogadora experiente e havia recentemente ganho uma grande quantia, $10.000, o que a fazia confiar em suas habilidades. Antes de partir, informou seu pai que estaria de volta em alguns dias, mas ninguém nunca mais a viu. Stephanie morava com seu pai. Sua família gozava de grande respeito na sociedade. Ricardo Flores, seu pai, não era apenas piloto de corridas, mas também candidato à presidência do Peru. Em sua grande família havia 5 filhos, 4 meninos e Stephanie, a mais nova. Apesar de sua alta posição social e boa situação financeira, a família Flores permaneceu modesta e amigável, levando uma vida normal. Os irmãos de Stephanie trabalhavam com gestão de eventos. Ela própria estava no 3º ano de administração de empresas na Universidade de Lima e ajudava seus irmãos nos negócios. Além disso, era uma jogadora de sucesso, o que lhe proporcionava uma boa renda. Quando Stephanie não retornou após o torneio, Ricardo começou a se preocupar. Tal comportamento era totalmente atípico para sua filha, que sempre se destacou por sua responsabilidade e pontualidade. O pai, preocupado, ligou para seus filhos pedindo ajuda. Os irmãos também não conseguiam contatar Stephanie. Começaram a ligar para todos os conhecidos da desaparecida, mas ninguém sabia onde ela estava. Após buscas sem sucesso na área, o pai recorreu à polícia. Os investigadores foram ao hotel onde aconteceu o torneio de pôquer para falar com os funcionários. Os funcionários não puderam dizer onde uma das participantes havia ido. Os investigadores solicitaram os vídeos de vigilância e começaram a analisá-los.
Nas gravações do corredor próximo à sala de conferências, notaram que Stephanie se juntou a um jovem de roupas claras que já estava sentado à mesa por volta das 3 da manhã de 30 de maio. Durante o torneio, conversaram amigavelmente e saíram juntos da sala por volta das 5 da manhã. Os funcionários do hotel lembravam de tê-los visto juntos. O desconhecido causou uma boa impressão. Um dos funcionários notou sua semelhança física com Brad Pitt, por isso ficou na memória. Ao revisar mais gravações, os investigadores viram Stephanie e o jovem entrando no quarto 309 às 5 horas e 16 minutos da manhã. Pouco depois, ele saiu e voltou com café e bolos. 3 horas e 20 minutos após sua primeira aparição no quarto, o jovem saiu com uma mochila e não retornou mais. Ao sair, instruiu os funcionários do hotel a não perturbarem a ocupante do quarto, e os funcionários seguiram isso até a chegada das autoridades. Os investigadores decidiram verificar a condição da jovem, mas quando a porta do quarto se abriu, depararam-se com uma situação perturbadora. No quarto, encontraram Stephanie Flores. Os investigadores descobriram uma raquete de tênis, que classificaram como evidência importante. O exame médico revelou graves lesões nas áreas da cabeça e pescoço. Segundo os especialistas, o trauma causado pelo objeto contundente foi o fator decisivo nesta história. Agora, os investigadores precisavam determinar as razões do ocorrido. Um possível motivo poderia ter sido o roubo de objetos de valor. Faltavam todos os recursos financeiros, cartões e joias da jovem. Stephanie tinha cerca de $15.000 consigo. Após examinar a cena do crime, a polícia já conhecia o envolvido, o mesmo desconhecido das gravações de vigilância. A investigação revelou que o quarto 309 estava reservado em nome de Joran van der Sloot, um cidadão holandês. Os policiais começaram a coletar informações sobre este homem e descobriram fatos perturbadores. Descobriu-se que ele era procurado internacionalmente e seu nome estava ligado a uma história misteriosa. Joran van der Sloot havia chamado a atenção dos investigadores por muito tempo em conexão com o desaparecimento misterioso da americana Natalee Holloway na ilha de Aruba em 30 de maio de 2005. Essas informações causaram especial preocupação às autoridades policiais, que suspeitavam de seu possível envolvimento em outros incidentes também. A polícia precisava encontrar este homem perigoso o mais rápido possível. Enquanto a busca continuava, os investigadores examinaram os documentos sobre o desaparecimento de Natalee Holloway. Natalee nasceu em 21 de outubro de 1986 em Clinton, Mississippi. Era a primeira filha da família. Após o divórcio dos pais, os filhos ficaram com a mãe, mas mantiveram um relacionamento próximo com o pai. Mais tarde, a mãe de Natalee formou uma nova família com um empresário bem-sucedido e eles se mudaram para sua casa em Mountain Brook, Alabama. Natalee teve excelente desempenho na escola, interessava-se por cheerleading e dança e se formou com notas muito boas. Foi aceita na universidade com bolsa integral. Mas uma viagem mudou tudo. Natalee foi de férias para a ilha caribenha de Aruba. A ilha de Aruba é um território dos Países Baixos e parte do Caribe holandês. Esta ilha é conhecida por sua segurança e é considerada uma das mais pacíficas da região. Em maio de 2005, a escola organizou uma viagem para formandos. 124 alunos vieram acompanhados de 11 professores para a ilha. Foram hospedados no confortável Hotel Holiday Inn. Vale mencionar que em Aruba o consumo de certas bebidas é permitido a partir dos 18 anos. Cada dia de férias seguia um padrão similar. Os turistas conversavam, tomavam sol na praia e nadavam. Após o almoço, alguns descansavam em seus quartos. À noite, todos se reuniam para jantar e depois iam ao bar do hotel, onde experimentavam diferentes coquetéis. O dia 29 de maio de 2005 foi seu último dia na ilha.
Natalie arrumou suas malas como os outros e colocou seu passaporte ao lado da mala antes de ir jantar. Após o jantar, parte do grupo continuou conversando. Outros voltaram aos seus quartos para dormir antes da partida. Na manhã seguinte, quando todos se reuniram no saguão do Holiday Inn para fazer o check-out e partir para o aeroporto, os professores notaram a ausência de uma pessoa. Durante a verificação matinal do grupo, foi constatada a ausência de Natalie Holloway. Ninguém sabia de seu paradeiro. Os professores ligaram para seu quarto suspeitando que ela poderia ter dormido demais, mas não houve resposta. Junto com um funcionário do hotel, abriram o quarto e o encontraram vazio. A bagagem e os documentos de Natalie ainda estavam no lugar. Os funcionários do hotel e os professores organizaram uma busca em toda a área do resort, mas sem sucesso. Por volta das 11 da manhã, uma das professoras entrou em contato com a mãe de Natalie e a informou sobre a situação. Ela perguntou se a jovem poderia ter ido a algum lugar por conta própria. A mãe rejeitou categoricamente essa possibilidade e expressou sua preocupação com um possível incidente. Após a denúncia à polícia, as buscas continuaram com a participação das autoridades. Enquanto isso, o grupo principal retornou para casa com alguns professores. A mãe, preocupada, entrou em contato com seu marido e o pai biológico de Natalie. Juntos, voaram imediatamente para a ilha no próximo voo da cidade vizinha. Além disso, ela informou o número de emergência 911 e o FBI sobre o incidente. Após sua chegada em Aruba, os parentes imediatamente se juntaram à busca, questionando hóspedes do hotel e turistas no resort. Distribuíram fotos de Natalie e colaboraram ativamente com as investigações. Durante as investigações, descobriu-se que Natalie não havia retornado ao seu quarto na última noite. Os frequentadores do cassino que estavam próximos ao hotel notaram Natalie conversando com um jovem alto de aparência europeia da Holanda. Na opinião deles, ela poderia ter ido embora com ele. Quando o estabelecimento fechou à 1h da manhã, os funcionários viram a jovem entrar em um Honda cinza, onde havia 3 jovens. O pessoal da segurança conhecia bem esses frequentes visitantes do cassino: o holandês Johan van der Sloot e os irmãos Deepak e Satish Kalpoe. A verificação das gravações das câmeras de segurança confirmou as declarações dos funcionários. A equipe notou que o jovem holandês aparecia frequentemente no cassino, onde, segundo suas observações, tentava conhecer turistas ricas para obter vantagens financeiras delas. Joran morava com seus pais na ilha, que pertenciam a um círculo respeitável. Seu pai trabalhava na área jurídica e se preparava para uma posição de juiz. O próprio jovem mostrava grandes promessas nos esportes e estudos. Previam-lhe uma carreira de sucesso no futebol. No entanto, recentemente seu comportamento havia mudado. Ele passava muito tempo em bares e cassinos. Todas as evidências apontavam para o jovem holandês, então os pais, junto com as autoridades, foram até ele para obter esclarecimentos. Na frente da casa estava o mesmo Honda cinza em que Natalie foi vista pela última vez. Quando as autoridades explicaram ao pai de Joran o motivo de sua visita, ele informou que seu filho estava no cassino de outro hotel. Os policiais correram para lá, mas Joran já havia desaparecido. Durante a busca, seu pai ligou e disse que o filho havia retornado para casa com seu amigo Deepak. Os oficiais que chegaram decidiram interrogar os amigos separadamente. Suas histórias não apenas diferiam uma da outra, mas também mudavam constantemente. Inicialmente, ambos insistiam que nunca haviam encontrado Natalie. No entanto, quando lhes mostraram as gravações de vigilância onde conversavam com a jovem, Joran, de repente, lembrou do encontro naquela noite. Segundo ele, após o jogo no cassino, Natalie sugeriu ir a uma boate. Ele concordou e convidou Deepak e seu irmão, Satish. Juntos, foram de carro até lá. Depois, segundo Joran, eles o levaram ao hotel e não viram mais a jovem. No entanto, a polícia já sabia que essa história era inventada.
Eles haviam analisado todas as gravações das câmeras e tinham certeza de que Natalie não havia mais aparecido no hotel. Durante as investigações, os suspeitos foram presos várias vezes por declarações falsas, mas tiveram que ser liberados sem acusação por falta de provas conclusivas. Durante os interrogatórios, sua história mudou. Agora diziam que após a boate foram ao farol para observar tubarões e depois seguiram para a praia de Arashi. Joran contou que seus amigos foram embora e os deixaram sozinhos. Por fim, ele partiu sozinho, alegando que precisava ir cedo para a aula enquanto a jovem queria ficar e continuar festejando. Ela supostamente havia permitido que ele fosse embora. Joran insistiu que não tinha nada a ver com seu desaparecimento, mas admitiu que agora se arrependia de sua decisão de deixá-la sozinha. Segundo ele, só houve beijos. Nada mais aconteceu. No entanto, seus amigos contaram uma versão diferente. O holandês havia se comportado de maneira desonrosa com a jovem e a deixou na praia. Os investigadores examinaram minuciosamente a praia mencionada, mas não encontraram vestígios da presença de Natalie. Uma nova pista foi fornecida por um jardineiro do hotel vizinho. Ele relatou ter visto 3 jovens, Joran, Deepak e Satish, fazendo algo em um terreno baldio perto do lago naquela noite. As autoridades chegaram ao local indicado e examinaram a área, porém, sem sucesso. O tempo passou, mas não houve progressos significativos no caso. Os familiares estavam insatisfeitos com o trabalho dos investigadores e criticavam sua falta de profissionalismo. A família estava convencida de que Joran estava envolvido no incidente e que mais pressão deveria ser exercida sobre ele para obter uma confissão, o que a polícia não fez. A família ofereceu uma recompensa substancial: $100.000 por informações sobre o paradeiro de Natalie e $1 milhão por seu retorno seguro para casa. Os moradores locais ligavam constantemente com suas teorias na esperança de receber a recompensa, mas todas as ligações se provaram inúteis. As autoridades policiais criticaram a abordagem dos pais e acreditavam que a recompensa oferecida apenas atrapalhava as investigações. Enquanto isso, os pais continuavam sua busca ativa, distribuíam folhetos informativos, colavam cartazes e participavam de operações de busca. As autoridades de Aruba consideravam que a família Holloway exercia pressão excessiva ao exigir a prisão dos suspeitos antes que provas suficientes fossem coletadas. Em determinado momento, os irmãos Cowpole informaram às autoridades que o pai de Joran havia ajudado a esconder provas. O homem foi preso, mas liberado após 3 dias por falta de provas. A história do desaparecimento de Natalie atraiu grande atenção na mídia americana, o que preocupou as autoridades de Aruba. Afinal, sua principal receita vinha de turistas dos Buzeoa. O caso recebeu atenção especialmente através dos pais de Natalie, que persistentemente buscavam justiça e tentavam fazer avançar as investigações. Joran também não ficou inativo. Ele dava prontamente entrevistas pagas a emissoras de televisão americanas, nas quais falava sobre seu encontro com Natalie e os eventos daquela noite. O jovem insistia que não tinha nada a ver com o incidente. Após 1 ano, Joran retornou à Holanda e continuou seus estudos. Em entrevistas à mídia local, alegou que tentaram incriminá-lo. Segundo suas declarações, ele deixou Natalie na praia e foi para casa. 2 anos após o incidente, Joran publicou um livro junto com um jornalista, no qual detalhou sua versão dos eventos. Dessa forma, ele conseguiu obter um bom lucro com essa história e o alvoroço criado. Após os insistentes pedidos da família de Natalie, as autoridades policiais realizaram uma busca minuciosa na propriedade de Joran, na ilha de Aruba. Examinaram a casa e o terreno ao redor, mas não encontraram nada significativo para as investigações. O desenvolvimento dos eventos foi acompanhado atentamente em muitos países, especialmente nos Oik, Cubios, Aruba e Holanda.
Goran estava no centro das atenções públicas, e o público se dividiu em dois campos. Alguns o consideravam envolvido no desaparecimento de Natalie, outros acreditavam em sua inocência. 3 anos após o desaparecimento de Natalie, surgiram novas informações. Uma testemunha relatou ter visto Joran e seu pai perto de um lago às 4 da manhã naquela noite. Segundo ele, o jovem correu até um restaurante fast food e, algum tempo depois, os dois homens partiram em um Jeep vermelho. Um segundo indício foi o depoimento da ex-namorada de Joran. Ela informou à polícia que o holandês havia dito uma frase estranha uma noite sobre a praia e suas possibilidades, que a deixou muito perturbada. Apesar de muitas pistas, novas informações e declarações contraditórias dos suspeitos, os investigadores locais consideravam que as evidências coletadas não eram suficientes para uma acusação. Os processos contra Joran, Deepak e Satish foram arquivados. Conforme informaram os representantes das autoridades policiais, a investigação só pode ser reaberta se surgirem novas informações. Em 2008 surgiu material gravado por um jornalista holandês com uma câmera escondida. No vídeo, Joran contava sua versão dos eventos daquela noite na praia com Natalie. Segundo ele, após sua intimidade, a jovem passou mal repentinamente e não mostrou mais sinais de vida. Então ele procurou seus amigos para ajuda, e eles foram de barco para o mar aberto. Mais tarde surgiu outra gravação, na qual ele falava com clara satisfação que nenhum vestígio do incidente foi encontrado. Caso contrário, teria sérios problemas. Ele também insinuou a ajuda de alguém nessa situação. Surpreendentemente, todas essas confissões não tiveram consequências para ele. As autoridades policiais de Aruba não consideraram sua confissão em vídeo credível e a declararam insuficiente para um processo judicial. Para uma investigação completa, eram necessárias provas materiais, que eles não tinham. Em sua opinião, Joran estava apenas buscando fama e ganho financeiro inventando várias histórias. Por um tempo, Joran esteve por iniciativa própria em uma instituição psiquiátrica. Mais tarde, mudou-se para Bangkok, onde comprou um pequeno café com os recursos de entrevistas e publicações e se dedicou ao empreendedorismo. No mesmo ano, outra representante da imprensa encontrou-se com Joran na Tailândia. Durante a conversa, ele compartilhou informações chocantes sobre seu envolvimento em atividades ilegais. Suas ações pareciam estranhas e imprevisíveis. Após essa conversa, ele teve problemas com as autoridades locais. A polícia começou a verificar suas declarações sobre atividades ilegais. Como resultado, ele teve que deixar o país às pressas, abandonando seu negócio e suas economias. Pouco depois, seu pai sofreu um ataque cardíaco e Joran se considerou a causa desse incidente. Ele acabou novamente em uma clínica psiquiátrica devido a seu estado emocional. Após a alta, Joran se viu confrontado com dificuldades financeiras e inventou um novo método para conseguir dinheiro. Em 2019, um representante da família Holloway relatou uma oferta incomum. Um anônimo havia entrado em contato com ele e exigido $250 mil por informações sobre Natalie Holloway. Ele insistiu em um adiantamento de 25 mil. As investigações revelaram que Joran havia enviado as mensagens. O pai de Natalie concordou com um encontro na ilha de Aruba e entregou o adiantamento exigido. Desta vez, Joran contou uma nova versão dos eventos. Segundo ele, naquela noite houve um acidente. Natalie queria ir embora. Ele a deixou ir. Mas ela tropeçou e caiu. Depois disso, ele supostamente procurou seu pai, e eles esconderam os vestígios do incidente na fundação de uma casa em construção. Joran insistiu em sua inocência e mostrou um local específico. No entanto, a verificação provou a falsidade dessas declarações. Os pais de Natalie trabalharam com o FBI e coletaram material contra o holandês, pelo menos por fraude e extorsão. Após a acusação,
Joran fugiu para o Peru, onde aconteceu a história com Stephanie Flores. Em 3 de junho de 2010, a ex-namorada de Joran informou a polícia sobre seu paradeiro. Descobriu-se que ele havia pedido dinheiro a ela para uma passagem aérea, mas ela decidiu ajudar nas investigações. Joran foi preso no Chile. Durante a prisão, os policiais notaram vestígios do incidente nas roupas de Joran. Aparentemente, ele estava com pressa para fugir e não teve tempo de se organizar. Foi levado ao Peru, onde foi acusado pelo desaparecimento de Stephanie Flores. No primeiro interrogatório, ele negou qualquer envolvimento. Segundo suas declarações, ladrões armados teriam invadido o quarto do hotel, levado objetos de valor e atacado a jovem, enquanto ele conseguiu fugir. No entanto, os investigadores rapidamente refutaram essa versão. Após 4 dias, Joran mudou seu depoimento. Segundo ele, estavam conversando pacificamente no quarto até que Stephanie descobriu em seu laptop informações sobre o caso Natalee Holloway e seu possível envolvimento em seu desaparecimento. Ele tentou explicar que era um mal-entendido, mas ela ficou com medo e não acreditou nele. Após a conversa desagradável, a situação saiu de controle. Joran alegou que se arrependia do ocorrido e explicou suas ações pela influência do álcool e medo de uma possível denúncia de Stephanie à polícia. Segundo suas palavras, agiu impulsivamente e perdeu o autocontrole. No entanto, os investigadores mantiveram uma versão mais simples. Suspeitavam que o desaparecimento de dinheiro e objetos de valor do quarto era o motivo. A ausência dos pertences pessoais de Stephanie apoiava essa versão. Consciente de que enfrentaria uma longa pena de prisão no Peru, Joran tentou negociar com os investigadores. Ofereceu revelar a localização das evidências no caso Natalee Holloway, em troca da retirada das acusações, mas sua oferta foi rejeitada. O julgamento começou e todas as evidências apontavam para seu envolvimento. O processo foi bastante rápido. O promotor apresentou gravações de vigilância mostrando Joran entrando no quarto com Stephanie e mais tarde saindo sozinho. Foram encontradas marcas em sua mão e a investigação identificou seu DNA nas evidências encontradas. A defesa não tinha como contestar isso. Então Joran, por conselho de sua advogada, fez uma confissão. A jurista prometeu que a pena não excederia 15 anos. No entanto, o tribunal o condenou a 28 anos de prisão e o obrigou a pagar uma indenização de $75 mil à família de Stephanie. Em 2014, Joran conheceu na prisão Lady Figueroa, uma contadora peruana de 33 anos que vendia doces e cigarros lá. Desenvolveu-se um relacionamento entre eles e logo se casaram. O casal teve uma filha, que nomearam em homenagem à avó de Joran, Trudy Vandersloot. Graças às regras flexíveis, sua esposa o visitava 2 vezes por semana e o descrevia como uma pessoa muito bondosa. Mas em 2020, Joran decidiu se separar dela em favor de Eva, de 24 anos, com quem ele conduzia comércio ilegal de substâncias proibidas na prisão. Após essa descoberta, Joran recebeu mais 7 anos de prisão por tráfico de substâncias proibidas. Foi transferido para uma instituição de segurança máxima, onde as visitas são proibidas. No entanto, ele continua mantendo correspondência com Eva e outras mulheres. Nunca foram apresentadas acusações oficiais contra Joran no caso do desaparecimento de Natalee Holloway. O caso permanece sem solução, embora os familiares estejam convencidos do envolvimento de Joran no desaparecimento da jovem. Os parentes de Natalee suspeitam que ela se tornou o próximo alvo de seu esquema de fraude. Em sua opinião, Joran tentou extorquir dinheiro dela. Possivelmente, eles tinham outros planos inicialmente, mas algo não saiu conforme o esquema. Provavelmente Natalee se recusou a entregar o dinheiro e sua tentativa de fraude fracassou. Após a briga, os perpetradores podem ter eliminado as evidências no oceano onde vivem peixes predadores. A família Holloway
foi fortalecida em suas suspeitas após o caso de Stephanie, que Joran também conheceu no cassino. A semelhança das circunstâncias das duas histórias não parecia ser coincidência. Originalmente, as autoridades peruanas planejavam entregar Joran van der Sloot ao lado americano apenas após ele cumprir sua pena no caso Stephanie Flores. Em maio, no entanto, a situação mudou. As autoridades peruanas concordaram com uma transferência temporária de van der Sloot para os Immokalee para examinar as acusações após o que ele deve ser devolvido. Esta decisão foi tomada devido à idade avançada das principais testemunhas, que não podem esperar vários anos mais. Joran tentou, através de seu advogado, contestar a decisão de extradição, alegando a falta de notificação prévia, mas foi rejeitado. No final de maio de 2023, van der Sloot foi atacado por outros presos na prisão peruana. No início de junho, agentes do FBI chegaram com um avião especial para buscá-lo. Em 8 de junho de 2023, Joran van der Sloot chegou aos EUoA. Foi levado para a prisão de Birmingham, perto da cidade natal de Natalie Holloway. Nada foi informado ainda sobre o início do processo judicial.